Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 31, capítulo 226. Com um golpe final e decisivo de Dom Slime, a alma de Joey foi completamente obliterada, incapaz sequer de iniciar seu retorno ao mundo das almas. Assim, o homem conhecido como Joey deixou de existir. O corpo de Froese se dissipou após a batalha, mas sua faca Cinderela permaneceu. Midora não a destruiu. Em vez disso, jogou-a para Ishiryu. Esta faca pertencia a Froese. Starjun e Toriko são filhos dela. Ela deveria ir para eles? Com seus demônios interiores finalmente exorcizados, Midora parecia muito mais tranquilo, suas ações já não eram tão extremas. Ele não tinha intenção de destruir Cinderela, optando por confiá-la a Toriko e Starjun. Afinal, era a única coisa que Froese tinha deixado neste mundo. Dar a última lembrança de uma mãe a seus filhos era a única coisa certa a fazer. Vou garantir que eles entendam. Aqueles caras da Nitro Azul foram surpreendentemente racionais, nem tentaram intervir. Senão eu não me importaria de enfrentá-los aqui mesmo. Ishiryu capturou Cinderela e olhou na direção onde o Nitro Azul estava escondido. Após presenciarem a morte de Joey, eles imediatamente bateram em retirada às pressas. Agora que resolvemos a questão da Joey, não precisamos nos conter da próxima vez que nos depararmos com aqueles caras da Nitro Azul. Midora sabia porque Ishiryu não os havia enfrentado. A mobilização em larga escala do Nitro Azul era uma força a ser reconhecida. Embora individualmente não fossem páreo para um dos 8 reis, juntos eles eram formidáveis. Ele estava preocupado com Joey, e Dom Slime já havia emergido do corpo de Ishiryu. Nessas circunstâncias, não teria sido sensato para Ishiryu enfrentá-lo sozinho. E quem sabe que outros truques os Nitro Azuis tinham na manga? Eles não eram os Nitro Vermelhos deste universo. Seus métodos certamente seriam mais numerosos e astutos. Portanto, um pouco de cautela era necessária. Vamos esperar até que Yuki e os outros tenham reunido ingredientes suficientes antes de agirmos. Dito isso, Ishiryu partiu, retornando à sede da Organização Gourmet Mundial no mundo humano. Quanto a Midora, ele também havia tomado uma decisão. Reuniu os membros restantes da Corporação Gourmet e os trouxe de volta ao mundo humano. A Corporação Gourmet chegou ao fim. Aqueles que foram reintegrados e tinham ficha limpa foram absorvidos pela Organização Gourmet Mundial. O restante, os que tinham sangue nas mãos, foram jogados na prisão. Esses criminosos não podiam mais ser enviados ao Templo da Honra Culinária. O templo havia sido atingido pelo ataque de Midora. Embora os meteoritos tivessem sido detidos, a fruta bolha foi destruída no processo. Os outros ingredientes haviam acabado. Até mesmo o Templo da Honra Culinária havia desaparecido. Tanto o Templo da Honra Culinária quanto o restaurante da culinária desaparecida haviam sido construídos com materiais especiais. Mesmo depois de construídos, os materiais não se deterioraram. Mas sob o ataque da malícia de Midora, esses edifícios naturalmente não puderam sobreviver. Então, qual é o plano agora? A situação parece ter mudado. A força de Midora está além da nossa imaginação. Ishiryu pode ter perdido para Midora, mas isso só aconteceu porque ele permitiu. E agora que Dom Slime foi revivido, além da ajuda de Jiro, o Nitro Azul havia retornado ao seu território. Após uma discussão, eles perceberam repentinamente que agora estavam em absoluta desvantagem. Nenhum dos alunos de Acácia era alguém com quem eles pudessem se dar ao luxo de se meter. Mesmo enfraquecido, Ishiryu ainda era mais forte do que qualquer um deles em um combate individual. E com o Dom Slime revivido o apoiando, ele era praticamente intocável. Quanto a Jiro e Midora, eles estavam completamente fora de seu alcance. O Nitro Azul se encontrava em uma posição incrivelmente vulnerável. Não somos páreo para eles agora. Mesmo que todos nós atacássemos ao mesmo tempo, não obteríamos nenhuma vantagem. E se não conseguirmos derrotá-los rapidamente, os outros reagirão. Quando esses três se juntarem, nem precisaremos lutar, disse um dos membros da equipe Nitro Azul com um suspiro de resignação. Era um beco sem saída completo. Então vamos deixar o Acácia cuidar disso. Eu sei que ele está numa fase crucial agora, mas se não conseguirmos eliminar esses caras, todo o plano vai por água abaixo. Podemos muito bem colocá-lo em campo. Uma das sugestões da Nitro Azul. A situação tinha chegado a um ponto crítico. Eles não podiam mais hesitar. A intervenção de Acácia era a única opção viável que lhes restava. Será mesmo uma boa ideia deixá-lo atuar? Ele não distingue entre amigo e inimigo quando luta. Já sofremos nas mãos dele antes. Sua mente parece ter sido afetada pelo Nel. Ele não está totalmente lúcido. Outro Nitro Azul balançou a cabeça negativamente. O risco de Acácia agir era muito grande. Ele poderia até atacá-los primeiro. Vou falar com a Acácia. Mas não agora. Contarei a ele quando estivermos mais perto do eclipse solar gourmet. Por enquanto, o que precisamos fazer é não causar problemas. Quanto ao que esses caras estão fazendo, contanto que não nos envolva, não vamos interferir. A dupla se manifestou. Ele sabia exatamente qual era o verdadeiro plano de Acácia, afinal, ele ajudara a elaborá-lo. Sabia também que Acácia não era afetado por nada. O cara estava apenas fingindo. Sem essa atuação, ninguém ficaria realmente enfurecido. E eles precisavam dessa fúria, somente uma fúria suficientemente intensa poderia forçar Anel a libertar todas as criaturas aprisionadas em seu interior. Então está decidido. Dupla, este assunto está em suas mãos. Pelos próximos dias, ninguém mais saia. Tentem evitar qualquer conflito com esses caras. No fim, a equipe Nitro Azul chegou a uma decisão. Todos iriam se manter discretos. Alguns membros da Nitro Azul chegaram a considerar estocar ingredientes antecipadamente. Se conseguissem cortar o fornecimento, esses poderosos não seriam capazes de ficar mais fortes. Mas a ideia foi rapidamente descartada. A lógica era simples. Realizar uma façanha dessas os tornaria um alvo fácil. Originalmente, essas potências estavam ocupadas coletando ingredientes e não tinham tempo para se preocupar com elas. Mas se elas mesmas causassem problemas e atraíssem a atenção delas,
Quando essas pessoas batessem a porta, não conseguiriam impedi-las. Então, a melhor solução era não fazer nada. Tudo esperaria até o eclipse solar gourmet. Naquele momento, eles deixariam Acácia tomar a iniciativa. O corpo de Acácia continha Nel, e Nel tinha a capacidade de devorar tudo. Portanto, eles não estavam preocupados se Acácia seria páreo para essas criaturas poderosas. Eles tinham absoluta confiança na Nel. Assim, de repente, o Nitro Azul tornou-se ainda mais discreto. Todos eles se tornaram reclusos, sem ousar sair de sua própria base. Por outro lado, Yuki e Jiro já haviam chegado ao quinto continente. Assim que chegaram, Yuki percebeu que a resistência da superfície do quinto continente era provavelmente a mais fraca dos 8 continentes. As feras que vagavam pela superfície do quinto continente quase nunca tinham níveis de captura na casa dos 4 dígitos. No mundo gourmet, qualquer coisa acima de 1000 era basicamente bucha de canhão de alto nível. Mas aqui, pouquíssimas criaturas conseguiam sequer atingir esse patamar. Claro, isso era apenas o que se via na superfície. A verdadeira força do quinto continente o tornava, na verdade, o lugar mais perigoso de todo o mundo gourmet. O motivo era o Rei Servo. A espécie do Rei Servo era o Servo Celeste, e seu comprimento corporal chegava a mais de 60 quilômetros. Esse tamanho pode não parecer muito grande, mas nas costas do Rei Servo havia um lugar chamado Floresta da Região Alimentar. Esse lugar era o verdadeiro quinto continente. Segundo Jiro, a floresta da região alimentar não era menor que o quinto continente. E nela viviam as verdadeiras feras do quinto continente. Todas as feras poderosas habitavam aquela floresta. Qualquer criatura abaixo do nível 1000 sequer conseguia pôr os pés na floresta da região alimentar. Como todas as criaturas de alto nível haviam migrado para lá, o mundo exterior ficou relativamente pacífico. O ecossistema do quinto continente, na verdade, melhorou por causa disso. Assim, inúmeras criaturas de baixo nível apareceram no mundo exterior. É claro que esse nível baixo era em comparação com a força geral do mundo gourmet. Se comparado ao mundo humano, este lugar era aterrador. Yuki e Jiro não se demoraram. A superfície do quinto continente não tinha nada de valioso. Para ingredientes de qualidade, ainda era preciso aventurar-se na floresta da região alimentar. O prato de carne do menu completo de Jiro havia sido caçado naquela mesma floresta. Seu nível de captura era superior a 4000, forte o suficiente para rivalizar com as 7 feras do sexto continente. Capítulo 227. Os dois partiram em busca do Rei Servo. Afinal, toda a floresta da região alimentar se sustentava em suas costas. Precisavam de permissão devido ao seu poder avassalador, com força igual ou superior à dos 8 reis. O protocolo exigia que anunciassem sua presença. O Rei Servo poderia devastar toda a floresta da região alimentar se provocado. Na linha do tempo original, Acácia conseguiu abrir caminho à força, mas apenas devido ao seu incrível poder. Jiro poderia realizar o mesmo feito, mas um duelo mortal com o Rei Servo era inútil. Eles estavam ali em busca de ingredientes, não para desafiar o Rei Servo. Embora o Rei Servo também fosse um bom ingrediente, não se comparava ao menu completo do Acácia. Segundo Jiro, o Rei Servo permitia caçadores fortes na floresta, mas com regras rígidas contra a matança excessiva ou destruição desenfreada. Ultrapassar esses limites significava enfrentar sua ira. O Rei Servo podia ser o mais sensato dos 8 reis, mas isso não significava muita coisa. Melhor não testar sua paciência. Embora ele pudesse lidar com um Rei Servo enfurecido, evitar complicações desnecessárias era a jogada mais inteligente. Assim que chegaram ao Rei Servo, ambos os homens liberaram suas auras por completo, sem restrições. No instante em que seu poder se manifestou, a atenção do Rei Servo se voltou para eles. A presença combinada dos dois era absolutamente avassaladora. Uma era muito desconhecida e a outra muito familiar. Jiro já havia visitado a floresta da região alimentar diversas vezes, sua assinatura era bem conhecida pelo Rei Servo. Rei dos Servos, queremos entrar na floresta da região alimentar. Jiro não perdeu tempo e disse diretamente ao Rei Servo. O Rei Servo apenas assentiu com a cabeça. Enquanto Yuki era um estranho, Jiro era um rosto familiar. O Rei Servo confiava que Jiro conhecia as regras, então as dispensou sem maiores preocupações. Contanto que não massacrassem tudo que vissem pela frente e estavam livres para caçar. Este mundo girava em torno dos ingredientes. A comida só tinha valor quando consumida, então o Rei Servo raramente interferia com os caçadores. É claro que se eles repetissem algo como o massacre da corporação gourmet no mundo humano, o Rei Servo os aniquilaria sem hesitar. Após cumprimentá-lo, Jiro levou Yuki diretamente para a floresta da região alimentar. Entrar aqui foi uma experiência completamente diferente do mundo exterior. A imensidão das auras bestiais era mais forte que o que já havia sentido. Impressionante, não é? Essas criaturas não são brincadeira, disse Jiro com um sorriso. Com certeza. As criaturas daqui estão em um nível completamente diferente do mundo exterior. O quinto continente realmente faz jus à sua reputação de região mais forte do mundo gourmet. Mas primeiro vamos atrás de notícias. Yuki respondeu. Não há necessidade de procurar por essa coisa. Eu sei onde ela é criada. E além de nós, humanos e da raça Nitro, nenhuma besta iria comer essa coisa. Jiro explicou. Ele sabia a localização do Nils há tempos, mas o ingrediente tinha um grande defeito. Era completamente insípido. Sem comer a Nodder primeiro para desbloquear a percepção de sabor aprimorada, o Nils não tinha gosto nenhum. As feras locais não davam a mínima para isso. Eles não tinham a mínima ideia de como preparar adequadamente um ingrediente como notícias. A Organização Gourmet Mundial mapeou a localização da Nils anos atrás. Eles simplesmente não a acolheram porque ainda não estava madura. Agora, já deve estar pronta. Seguindo as instruções de Jiro, eles se dirigiram para a localização da Nils, encontrando diversas feras pelo caminho. Essas criaturas estavam entre as mais deliciosas de todo o quinto continente.
O aparecimento deles não foi coincidência, a sorte gastronômica de Yuki os estava atraindo, essencialmente entregando refeições gourmet diretamente para ele. Naturalmente Yuki não recusou tais presentes. Assim, sem mais nem menos, eles reuniram diversos ingredientes ao longo da viagem, até finalmente chegarem ao local onde a Nilce estava localizada. A notícia era carne, mas crescia em uma árvore como uma fruta. Essa árvore estava enraizada na floresta da região alimentar. A árvore absorveu a essência da terra através da floresta da região alimentar e, em seguida, produziu notícias nas costas do rei servo. Viu? Simples assim. Você ouviu a voz dele? Giro perguntou com um sorriso. Encontrar a Nilce tinha sido surpreendentemente fácil. As poucas criaturas que encontraram pelo caminho praticamente se atiraram sobre eles. Estavam tendo muito mais tranquilidade do que a equipe de Zebra. Quando aqueles caras chegaram, foram atacados por ondas intermináveis de criaturas hostis. Se as células de Acácia não tivessem atraído todas as criaturas mais tarde, Zebra e os outros teriam sido despedaçados. Eu ouvi isso. E o que explicou? Para preparar este ingrediente, você precisa trabalhar de dentro para fora. O Nilce tem uma superfície coberta por poros microscópicos, completamente invisíveis sem ampliação. Para um preparo adequado, você precisa canalizar sua energia através dessas minúsculas aberturas e cozinhá-lo de dentro para fora. Tente qualquer outro método e você vai arruiná-lo completamente. Cozinhar por dentro? E através de poros tão pequenos? Isso não vai ser fácil, Giro comentou. Deixando de lado o processo de cozimento em si, só o fato de injetar energia nele já era um desafio enorme. Para mim, tanto faz. Yuki já dominava tanto a Nother quanto God. Embora God ainda não estivesse completo, lidar com Nilce estava perfeitamente dentro de suas capacidades. Ele direcionou sua voz diretamente para o ingrediente. Agora entendia por que Gigi havia enviado Zebra e os outros para aquele lugar. As ondas sonoras de Zebra podiam atravessar qualquer coisa, assim como os raios de Brent. Essas habilidades eram perfeitas para preparar notícias. O som também era uma das habilidades de Yuki, embora ele raramente a utilizasse. Ele não precisava. Ele tinha outras maneiras de perceber o ambiente ao seu redor sem depender do som. Usar a ecolocalização para mapear uma área poderia facilmente revelar sua posição a um oponente, então ele geralmente evitava. Mas agora, era a ferramenta perfeita para o trabalho e Yuki comprimiu sua voz e a injetou profundamente na Nilce. O preparo revelou-se enganosamente simples. A colheita consistia em cortar as conexões internas que aprendiam a árvore. O truque era que o acesso a essas conexões só era possível por dentro. Com milhares de conexões incrivelmente delicadas para cortar, era como realizar uma microcirurgia em escala gigantesca. Um único erro, a menor aplicação incorreta de força, arruinaria todo o ingrediente. O preparo seria um fracasso. Yuki não demorou muito para cortar todas as conexões. No instante seguinte, a enorme massa de carne se desprendeu da árvore. Yuki a esculpiu e guardou em seu espaço pessoal. É claro que ele deixou 2 pedacinhos para que eles comecem imediatamente. Consumir notícias concede acesso ao canal secundário, permitindo viajar para outros continentes através do mundo das almas. Você podia acessar o mundo das almas de qualquer lugar, desde que tivesse a habilidade necessária. Consumir news concedia exatamente esse poder, permitindo não apenas viajar pelo mundo das almas, mas também criar uma pequena dimensão pessoal de bolso. Os 10 conchas a chamavam de cozinha móvel. Após consumirem as notícias, os níveis de poder de ambos dispararam novamente, e agora eles podiam abrir caminhos para o canal secundário sempre que quisessem. Ao entrar no canal secundário e sair por outro lugar, eles poderiam obter um efeito semelhante ao teletransporte. Com essa habilidade, capturar os outros ingredientes e retornar ao mundo humano será muito mais conveniente. Giro disse, e Yuki concorda plenamente. Com isso resolvido, os 2 voltaram direto para o mundo humano. Eles se reagruparam com Setsuno e os outros, e Yuki imediatamente entregou o ingrediente. Já usamos 3 ingredientes. Faltam mais 5. Os outros que também haviam consumido o Nilce ficaram atonitos. Em tão pouco tempo, Yuki já havia garantido 3 ingredientes lendários. Com apenas 5 restantes, tudo parecia possível. Para os 5 restantes, o 4º continente não é uma preocupação. Os campos de flores foram restaurados. O 3º continente tem ingredientes por toda parte, embora a desintoxicação continue sendo um desafio. Quanto a God, ainda teremos que esperar. O centro está localizado na área 0. Para entrar, teremos que lutar contra o Rei Dragão Deros. Yuki ponderou as opções. E ainda tem o pé do Rei Macaco. Nós o deixamos de lado, mas ainda precisamos capturá-lo. Giro lembrou. Eu sei. Meu raciocínio é, por que não garantimos o pé primeiro? Se vamos consumi-lo ou não, isso é um problema que podemos resolver depois. Yuki não havia se esquecido do Per, mas suas propriedades estranhas o faziam se sentir impotente para decidir. Independentemente do que fizessem com ele, primeiro precisavam obtê-lo. Capturar o Per é um pesadelo. A maioria dos outros ingredientes pode ser obtida sem confrontar diretamente os 8 reis, mas este é inevitável. A maldita criatura está literalmente crescendo no corpo do Rei Macaco. Setsuno expôs a dura realidade. Não importava o quão difícil fosse preparar os outros ingredientes, quando se tratava de obtê-los, o Per era, sem dúvida, o mais perigoso. Não precisamos nos preocupar com isso. Se não me engano, o Rei Macaco é o último de sua espécie, certo? Yuki disse de repente. Isso mesmo. O Rei Macaco não tem descendentes. Ele é o último de sua espécie. Você está sugerindo. Setsuno de repente entendeu a insinuação e o encarou em choque. Exatamente. O Per não fazia parte da espécie do Rei Macaco originalmente.
Foi aquele velho rei macaco ganancioso que o devorou por completo, fazendo com que parasitasse toda a sua raça. Agora, o atual rei macaco é o único sobrevivente. Se o eliminarmos, o Per retornará naturalmente à Terra. Então não precisaremos nos preocupar com nenhum preparo, poderemos colhê-lo diretamente. Yuki explicou. Originalmente, o Per não exigia nenhum tipo de preparo. Contanto que você conseguisse sobreviver ao 7º continente, obtê-lo era simples. Mas a gula do antigo rei macaco fez com que o ingrediente se ligasse à sua espécie, tornando tanto a captura quanto o preparo exponencialmente mais difíceis. Eliminar o rei macaco? Será que é uma boa ideia? Ele é um dos 8 reis. Vovó Ayami ficou estupefata. Ela não conseguia conceber a ideia de assassinar um dos governantes supremos do planeta. Capítulo 228. Não é um problema. Os 8 reis podem ter um status elevado, mas isso não significa que sejam imortais. Se um deles morrer, um novo rei logo surgirá para ocupar o seu lugar. Jiro mostrou-se indiferente. Ele não compartilhava da filosofia de Ishiryu. Em sua visão, este mundo funcionava com base na pura sobrevivência do mais forte. Até mesmo o 8º rei poderia ser morto se você tivesse poder suficiente. E como se viu, tanto ele quanto Yuki possuíam exatamente esse tipo de força. Derrotar o rei macaco não seria problema. Além disso, eles não estavam atrás do rei lobo Guinness. Se o alvo fosse Guinness, Jiro teria intervido. Afinal, Guinness o havia criado desde criança. Claro, as alcateias de lobos viviam pela lei do mais forte, mas ele não tinha a menor intenção de ver seu pai adotivo ser massacrado. Nesse caso, está decidido. Iremos diretamente ao 7º continente e derrotaremos o rei macaco Bambina. Yuki interrompeu a discussão abruptamente. Ele queria reunir os ingredientes restantes o mais rápido possível, para então continuar seus próprios projetos de pesquisa e aguardar o nascimento de God. Então vamos lá. A ideia de derrotar um dos 8 reis deixou Jiro realmente empolgado. Não se esqueça, seu antigo apelido era Jiro, a fera enraivecida. O cara era absurdamente forte e tinha um temperamento explosivo. No fundo, Jiro ainda era um lutador selvagem e sedento de sangue. Séculos de experiência o haviam amansado, mas aquele traço violento nunca desapareceu por completo. Assim, a ideia de matar um 8º rei naturalmente despertou seu interesse. Assim, depois de se despedirem, os dois usaram um canal secundário para viajar novamente ao 7º continente. Os habitantes nativos do 7º continente estavam condenados desde o início. Misturar-se com aqueles malditos macacos sempre acabaria mal. Sinceramente, Yuki não tinha nada além de desprezo por eles. Eles pegaram um continente perfeitamente decente e o transformaram em um completo caos, enquanto o rei macaco não se importava nem um pouco em administrar nada. Para ser justo, o rei macaco não era totalmente culpado. Como governante, sua única responsabilidade real era manter as ameaças externas longe do 7º continente. Governança do dia a dia? Isso não estava na descrição do cargo dele. Então ele delegou tudo aos seus subordinados. E aqueles macacos perderam completamente o controle. No momento em que provaram o poder, começaram a causar estragos, deixando inúmeras criaturas mais fracas em constante estado de fome. Eles mal conseguiam sobreviver. Em circunstâncias normais, a tribo de macacos jamais teria enfrentado tamanha fome. Mas os macacos de alta hierarquia davam as ordens, e todos os outros não tinham escolha a não ser obedecer. Na visão de Yuki, esses macacos não tinham nenhuma capacidade administrativa. Veja o rei Baleia-Lua, ele também não se envolvia em microgerenciamento, deixando tudo a cargo das 7 feras. Mas será que o 6º continente se transformou nessa bagunça toda? Não. Só o 7º continente era tão bizarro assim. Yuki e Jiro seguiram direto para a montanha onde o rei macaco vivia. Essa montanha era, na verdade, o local de sepultamento da esposa de Bambina, e ele a havia transformado em sua morada, não por alguma fascinação mórbida por cemitérios. O verdadeiro motivo era que aquela montanha fora outrora uma mina de ouro de ingredientes raros. Para honrar a memória de sua esposa, Bambina não só adotou o nome dela como também transportou um enorme estoque de ingredientes para aquele local. Anos de acúmulo de elementos literalmente formaram esta montanha. A gravidade aqui era absolutamente insana, e o que estimou que o pico atingia cerca de 500 vezes a gravidade normal da Terra. Com seu domínio de técnicas avançadas, Yuki e Jiro desviaram a gravidade 500 vezes maior antes mesmo que ela pudesse afetá-los. Afinal, essa era uma força externa, não gerada de dentro de seus corpos, então podia ser redirecionada naturalmente. Naquele instante, o rei macaco Bambina estava no topo da montanha, olhando para o horizonte. Ele não estava contemplativo nem admirando a paisagem, estava esperando a pedra que havia tirado voltar. O rei macaco Bambina era muito brincalhão, então suas atividades recreativas habituais também eram muito especiais. Ele costumava quebrar uma montanha ao meio e depois jogá-la como uma pedra na água. Essa montanha acabaria por dar a volta à terra e retornar, mas quando isso acontecesse, devido à erosão constante, a enorme montanha teria se transformado em um pequeno seixo. Essa era a forma de entretenimento de Bambina. Aliás, esse hábito deu origem a lendas por todo o mundo gourmet sobre montanhas voadoras cruzando o céu a velocidades incríveis, tudo graças ao tédio do rei macaco. É claro que Bambina também tinha outros passatempos, como brincar com seus companheiros macacos, especificamente o jogo tradicional de Imbu. Muitos dos movimentos e poses em Imbu pareciam bizarros. Isso porque o rei macaco Bambina simplesmente infundiu sua própria compreensão na dança sem criar técnicas específicas deliberadamente. Mas uma vez documentada, a Imbu evoluiu para uma arte marcial incrivelmente poderosa. Infelizmente, o parceiro de dança original de Bambina já havia partido há muito tempo. Isso realmente destacou quão diferentes humanos e macacos percebem a beleza e a graça. A pessoa por quem Bambina se apaixonou era idêntica a Zonge. Na história original, Bambina chegou a confundi-lo com sua falecida esposa que havia voltado à vida, o que explicava todo aquele olhar fixo e intenso.
Pode-se dizer que Zonja era abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Abençoado porque sempre conseguia escapar de encrencas, e por acaso era idêntico à esposa de Bambina, o que significava que podia fazer o que quisesse no sétimo continente. Mas a parte infeliz foi ser confundido com sua esposa por Bambina. Zonja era um homem, e o rei macaco Bambina também era um macaco macho. Era difícil imaginar o que aconteceria no final. Nesse instante, o rei macaco avistou Yuki e Jiro. Mesmo que eles tivessem suprimido suas auras, estar ali, à vista de todos, não era novidade para o rei macaco. Ele podia vê-los claramente. No instante em que os viu, seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Ele ansiava por companhia. No sétimo continente, apenas sua esposa brincava com ele. Depois que ela morreu, os outros macacos ficaram apavorados demais para se aproximarem dele. Nesse momento, o rei macaco estava absolutamente encantado. Parece que ele acha que estamos aqui para brincar. Ao verem a expressão animada de Bambina, ambos souberam imediatamente o que ele estava pensando. Mas desta vez, o rei macaco teria uma decepção. Yuki e Jiro não tinham vindo até ali apenas para entretê-lo. Então vamos jogar com ele. Afinal, ele não terá outra chance. Enquanto Yuki falava, uma onda de intenção assassina emanou dele. Naquele instante, o comportamento brincalhão de Bambina desapareceu. Ele percebeu subitamente que o humano à sua frente não tinha intenção de brincar. Ele queria matá-lo. Se qualquer outra criatura tivesse ousado pensar assim, Bambina teria esmagado sem hesitar. Mas desta vez era diferente. Essa intenção assassina era tão potente, tão real, que lhe causou um arrepio de perigo genuíno. Aquele humano tinha o poder de matá-lo. A constatação de que um ser com a capacidade de tirar a própria vida viera até ali com essa exata intenção era algo que Bambina não conseguia aceitar. Ele adorava brincar, mas isso não significava que estivesse pronto para morrer. Contra um adversário tão perigoso, a brincadeira acabou. Em uma fração de segundo, a pele externa de Bambina explodiu e seu corpo de 1 metro se expandiu para mais de 3 metros de altura. Mesmo com esse tamanho, ele ainda era o menor dos 8 reis. Mas não se engane, sua força era absolutamente devastadora. Seu nível de captura talvez não fosse o maior, mas sua capacidade de luta era extraordinária. No instante em que Bambina revelou sua verdadeira forma, uma aura poderosa explodiu por todo o sétimo continente, e o anel do imperador materializou-se no céu mais uma vez. Todas as criaturas do continente voltaram instantaneamente o olhar para a montanha do rei macaco. Isso incluía os macacos mestres Embu. Eles pressentiram que seu rei estava ficando sério, mas seu primeiro instinto não foi correr em seu auxílio. Foi fugir. Todos os seres vivos fugiam do local onde Bambina estava. Era a mesma coisa em todos os continentes. Quando um dos 8 reis ficava sério, só havia uma regra: vazar dali. Uma batalha entre os 8 reis não era algo em que criaturas inferiores pudessem interferir, e o sétimo continente era diferente dos demais. Bambina era notoriamente violenta. No instante em que ele revelou sua verdadeira forma, todas as criaturas do continente souberam que precisavam sair dali o mais rápido possível. Elas entenderam que quando seu rei se transformasse dessa maneira, o sétimo continente estaria prestes a se tornar uma zona de guerra. Quando os outros 8 reis perdiam a paciência, geralmente apenas destruíam a área ao redor. Mas quando Bambina se irritava, ele entrava em fúria total. Foi exatamente por isso que, na história original, os outros macacos fugiram assim que Bambina se transformou. Eles sabiam que ficar por perto era uma sentença de morte. As batalhas entre os 8 reis poderiam facilmente devastar continentes inteiros. A luta de Jiro contra o rei cavalo foi prova suficiente disso. O 8º continente quase foi destruído. Ele pode ser um pirralho brincalhão, mas ainda é um dos 8 reis. Ele reagiu instantaneamente. Vá em frente. Dessa vez, Jiro não tinha intenção nenhuma de intervir. Ele sabia que o macaco não tinha a menor chance contra Yuki. Depois de consumir 2 ingredientes lendários, Yuki já estava no mesmo nível dos 8 reis. Agora, com o terceiro em seu arsenal, seu poder havia disparado para um patamar completamente diferente. Bambina estava totalmente em desvantagem. Essa luta foi só do Yuki. Capítulo 229. Bambina já havia assumido uma postura peculiar. Yuki a reconheceu imediatamente, a postura inicial de Embu. Quando Bambina ficava sério, era assim que ele começava. Embu, hein? Vamos ver se você consegue desviar meu poder. Yuki desferiu um soco, uma explosão simples e brutal de força bruta. Ele queria ver se Bambina realmente conseguiria neutralizar sua força. Afinal, ele agora o havia superado completamente. Bum! No momento em que o soco foi desferido, a expressão de Bambina se fechou. Ele podia sentir a força avassaladora do golpe, mas desviar era impossível. O punho de Yuki o atingiu em cheio. Sua única opção era enfrentá-lo de frente com Embu. Num instante, as mãos de Bambina, uma alta e outra baixa, encontraram o punho de Yuki. Yuki sentiu uma força poderosa e espiralada. Bambina estava tentando enfraquecer e desviar o golpe. Mas a força de Yuki agora era muito maior que a dele. Embora Embu ainda fosse eficaz, não era suficiente. Uma pequena parte da força foi redirecionada, mas a grande maioria permaneceu. Bambina recebeu um impacto de frente, e mesmo para alguém como ele, o dano foi brutal. Um enorme buraco foi aberto em seu torso. Mas ele não recuou. Em vez disso, partiu para o ataque, concentrando uma esfera de energia calórica na boca e lançando-a diretamente contra Yuki. Esse ataque semelhante a um rugido era um dos movimentos característicos de Bambina. Na história original, ele a usou para lançar o nitro azul do sétimo continente até o primeiro. Quando a explosão atingiu Yuki, ele simplesmente girou as mãos, usando a mesma técnica que Bambina acabará de tentar. A energia foi instantaneamente redirecionada, lançada inofensivamente para o espaço. Vosh! Bambina não conseguiu desviar o ataque de Yuki, mas Yuki conseguiu desviar o dele com facilidade. Não se tratava apenas de uma diferença em força bruta, mas sim em maestria. O controle de Yuki havia crescido, superando até mesmo o de Bambina na própria arte que ele havia criado.
Sua maior força havia se voltado contra ele e sido completamente esmagada. Bambina agora sabia que não era páreo para seu oponente. Mas ele não fugiu. Se fosse Joey ou um dos Nitro Azul, eles teriam fugido ao primeiro sinal de estarem em desvantagem. Mas Bambina não fugiria. Nenhum dos 8 reis fugiria. Mesmo sabendo que iriam morrer, não recuaram. Eram os 8 reis. Sua honra, sua responsabilidade, sua vontade como reis. Essas coisas eram mais importantes que a própria vida. A morte era assustadora, mas para eles havia coisas muito mais aterrorizantes do que a morte. Que força de vontade impressionante. Pena que você seja meu alvo. Nesse caso, vou acabar com seu sofrimento com tudo que tenho. E o que desferiu outro soco. Bum! Este era diferente. Estava impregnado com todo o seu conhecimento sobre controle de poder, e até mesmo com as técnicas de golpe paralisante. O golpe era complexo. A primeira camada era sua força bruta e absoluta. A segunda, seu domínio do controle. A terceira, sua compreensão da técnica de nocaute. Cada camada era horripilante por si só, mas juntas elas se alimentavam umas das outras. O poder bruto amplificava a técnica, enquanto a técnica tornava o poder bruto ainda mais devastador. O golpe foi desferido e num instante, cada célula do corpo de Bambina foi estilhaçada pela força aterradora. É claro que, como Rei Macaco, Bambina também era um ingrediente fundamental. Então Yuki não o obliterou completamente. Ele apenas o matou, deixando o corpo intacto. No instante em que Bambina morreu, Yuki viu o pé desaparecer de seu corpo. Com a morte de Bambina, a nave não podia mais permanecer ligada a ele. E como não havia mais nenhum membro da espécie de Bambina, a Per não teve escolha a não ser retornar à Terra, de volta ao lugar onde tudo começou. A era da espécie de Bambina havia chegado ao fim. A dívida que contraíram ao beber todo o Per há tanto tempo finalmente fora paga. Com o desaparecimento da Per, Yuki expandiu sua percepção, localizando rapidamente seu novo paradeiro. A localização original do Per era perto da árvore do grito de nascimento, e foi para lá que ele retornou, formando mais uma vez um grande rio. A quantidade de Per era absolutamente enorme. Mal havia sido colhida ao longo dos anos e continuou se acumulando, criando esse estoque incrível. Agora fluía como um rio, tornando a coleta ridiculamente fácil. E a melhor parte? Não precisa de nenhum processamento, você pode beber puro. Yuki e Jiro rapidamente se dirigiram ao rio de Per. Yuki coletou uma grande quantidade, mas mesmo assim, o rio continuou a fluir interminavelmente. A dupla finalmente retornou à Terra. Então, você quer ser o rei do 7º continente? Como aquele que derrotou Bambina, você tem esse direito. Jiro perguntou com um sorriso. Por que eu iria querer ser rei? Tenho coisas melhores para fazer. Yuki revirou os olhos. Os humanos viviam no mundo humano, mas também existiam no mundo gourmet, em todos os continentes, exceto na Área Zero. Mas ao longo dos anos, muitas populações humanas desapareceram. Assim como no 7º continente, os habitantes originais sumiram por completo, seus assentamentos abandonados. Como membro deste planeta, um ser humano poderia naturalmente se tornar um dos 8 reis. Mas Yuki não tinha intenção de fazer isso. Embora não houvesse regras que o restringissem, ser um dos 8 reis trazia consigo responsabilidades. Significava assumir a responsabilidade de proteger o continente. Mas por que ele iria querer ser um suposto rei? Ele podia caçar qualquer ingrediente que quisesse por conta própria, não precisava dos recursos de um continente inteiro para apoiá-lo. Ele tinha sua própria força. Quando se detém o poder absoluto, a autoridade não passa de palavras vazias. Isso parece ser a sua cara. Agora que temos o Per, qual é o nosso próximo alvo? Perguntou Jiro. Vamos em frente e capturar o resto dos ingredientes. Mas antes disso, há mais uma coisa que preciso fazer. Dito isso, Yuki desapareceu imediatamente. Num piscar de olhos, ele voltou, segurando 2 pessoas nos braços. Esses não são membros do Biótopo Zero de Ishii? Se bem me lembro, devem ser Gemon e Mali. Jiro ficou um pouco surpreso ao ver as 2 pessoas que Yuki carregava. Eram o líder da gangue gourmet, Gemon, e a revigorante Mali. Gemon foi quem ensinou Sunny na história original, e também o guardião de uma das 3 entradas do mundo humano para o mundo gourmet, a estrada de 3 vias. Quanto ao reviver Mali, Yuki também o conhecia. Suas habilidades como reviver eram muito fortes, e ele era considerado de nível superior. Na história original, os 2 haviam ficado gravemente feridos no 7º continente. Sem meios de tratamento, Mali usou uma técnica especial de nocaute para colocá-los em estado de animação suspensa, aguardando o resgate. Foi uma aposta desesperada. Essa animação suspensa era basicamente um coma. Se ninguém revertesse o golpe, eles acabariam morrendo. Mas Mali estava sem opções naquele momento. Yuki se lembrou de que os 2 ainda estavam em estase, então os resgatou no caminho. Isso mesmo, são eles. Estão em estado de animação suspensa por causa do golpe paralisante. Vamos fazê-los voltar a ficar de pé. Com isso, Yuki começou a usar o golpe baixo contra os 2 homens. No instante em que o fez, seus corpos à beira da morte, que haviam sido mantidos em perfeita estase, começaram a se deteriorar a uma velocidade alarmante. Mas antes que o dano se tornasse irreversível, Yuki os infundiu com uma onda de sua energia vital, estabilizando instantaneamente suas condições e curando seus ferimentos. Estamos vivos. Muito obrigado, chefe Yuki e mestre Jiro. Embora Yuki não tivesse passado muito tempo com eles pessoalmente, todos no Biótopo Zero conheciam seu arquivo de core salteado. Ao perceberem que Yuki os havia resgatado da beira da morte, tanto Gemon quanto Mali foram tomados por um profundo sentimento de gratidão. Não precisa agradecer. Não foi nada, disse Yuki com um sorriso casual.
Ele nutria certo respeito pelos membros do Biótopo Zero. Claro, todos tinham seus próprios motivos para estarem no mundo gourmet, mas ainda assim estavam fazendo seu trabalho, manter o mundo em equilíbrio. Se ingredientes poderosos acabassem nas mãos da corporação gourmet ou da NEL, não havia como prever o caos que se instauraria. Além disso, Gaemon havia permanecido como um guardião solitário no portal entre o mundo humano e o mundo gourmet, impedindo sozinho que as feras da estrada tripla invadissem o mundo humano. Um homem como aquele merecia ser salvo. Pode não ter sido nada para você, chefe, mas você salvou nossas vidas. Se precisar de alguma coisa de mim, qualquer coisa mesmo, é só dizer. Gaemon disse com profunda sinceridade, a voz carregada de emoção. Ele sabia muito bem que ele e Mali não chegavam aos pés de monstros como Yuki e Jiro, eles tinham acabado de ver Yuki derrotar o Rei Macaco com os próprios olhos. O poder de Yuki o deixou completamente sem palavras. Não havia nenhuma maneira de ele conseguir realmente pagar tal dívida. Eles não precisavam da ajuda dele para capturar ingredientes ou lutar suas batalhas. O máximo que ele podia fazer era oferecer sua lealdade inabalável, uma promessa de ajudar com qualquer pequeno assunto que precisassem resolver. Yuki aceitou a gratidão deles com gentileza. Uma dívida de uma vida inteira não era algo que pudesse ser quitado com um simples obrigado, e ele apreciou a sinceridade da oferta. Mas por enquanto, ele não precisava de nada deles. Capítulo 230. Após salvar os dois homens, Yuki voltou toda a sua atenção para o rio de Per que fluía à sua frente. Ele queria ver se seu Ki poderia alterar suas propriedades fundamentais. Ele havia alcançado o nível de um chefe divino, e embora soubesse que ainda havia um longo caminho pela frente, havia atingido um platô temporário em seu crescimento. Essa foi a oportunidade perfeita para experimentar. Se ele pudesse modificar, ótimo. Caso contrário, ele teria que esperar e tentar novamente quando estivesse mais forte. A pesquisa não demorou muito. Yuki rapidamente isolou a propriedade de troca de gênero entre as muitas características do Per. Agora, tudo o que ele precisava fazer era eliminá-la. À medida que Yuki começava a canalizar seu Ki, uma aura estranha e poderosa o envolvia. Seu poder, que havia crescido continuamente ao longo de sua jornada, agora era uma força a ser reconhecida. Ele entrou em um estado peculiar de hiperfoco, dedicando todo o seu ser à tarefa em questão. Essa mudança repentina em sua presença chamou imediatamente a atenção de Jiro, Gaemon e Mali. O que está acontecendo com ele? Gaemon não conseguiu conter a curiosidade e perguntou, com os olhos arregalados numa mistura de confusão e admiração enquanto observava a estranha transformação de Yuki. Eu não faço ideia. Jiro admitiu, balançando a cabeça. O garoto tem uma quantidade absurda de habilidades. Se eu tivesse que chutar, diria que ele está fazendo alguma coisa com o Per. O que exatamente eu não saberia dizer. A maior impressão que Yuki teve do tempo que passaram juntos foi a enorme quantidade de truques que ele tinha na manga. Isso vai ser um problema, acrescentou Mali com um tom de preocupação na voz. Não se preocupem, Jiro os tranquilizou. Suas habilidades e poder são de primeira linha, mas o mais importante é sua mentalidade. Ele não faz nada pela metade. Se não tiver certeza absoluta de que pode ter sucesso, ele nem tenta. Jiro conhecia Yuki melhor do que a maioria. Ele nunca corria riscos desnecessários. Bastava perceber isso pela sua teimosia em permanecer no mundo humano muito depois de seu nível de poder ter ultrapassado 100, recusando-se a entrar no mundo gourmet até estar completamente preparado. E mesmo assim, ele arrastou Jiro consigo como reforço. Nas palavras do próprio Yuki, ele tinha pavor da morte. Jiro não via isso como uma falha. Além dos veteranos como eles, que viveram por séculos e viram de tudo, quem neste mundo não tinha medo da morte? Era um instinto humano natural. Por ter medo de morrer, Yuki nunca fazia nada de que não tivesse absoluta certeza, especialmente quando se tratava de sua segurança. Ele jamais se exporia ao perigo a menos que não tivesse outra escolha. Se tivesse que escolher, Yuki era do tipo que se preparava para todas as eventualidades possíveis. Em pouco tempo, o estado de Yuki voltou ao normal. Seu Ki agora estava reduzido a menos de 1/10 de sua capacidade. Mas valeu a pena. Per era um ingrediente poderoso, mas seu Ki recém-evoluído fora suficiente para modificá-lo. Ele havia removido com sucesso a propriedade de troca de gênero do grande pote de Per em suas mãos. Chefe Yuki, o que você estava fazendo agora há pouco? Perguntaram Gaemon e os outros curiosos agora que ele havia voltado ao normal. Eu estava modificando o Per, explicou Yuki, olhando para o líquido em suas mãos. Beber isso causa uma mudança de gênero. Acabei de remover essa propriedade. O efeito de troca de gênero era realmente algo que ele não conseguia aceitar, mas felizmente ele havia lidado com isso. Pelo menos a porção em suas mãos agora era segura para beber. Você pode modificar um ingrediente como Per? Ao ouvirem isso, não foram apenas Gaemon e Mali que ficaram atônitos. Até mesmo os olhos de Jiro se arregalaram em descrença. Para outros chefes, o simples fato de conseguir preparar esses ingredientes já era uma conquista monumental. Mas Yuki havia alterado um deles em seu nível fundamental. Que tipo de habilidade extremamente poderosa era essa? Eu só modifiquei um pouco, e mesmo assim consumi quase todo o meu poder, disse Yuki balançando a cabeça. A quantidade de Ki necessária dependia de dois fatores, a quantidade do ingrediente e a importância da propriedade que estava sendo alterada. Mais desse ingrediente significava mais Ki. Uma propriedade mais fundamental também significava um gasto maior de Ki. A quantidade que ele havia modificado era suficiente para algumas dezenas de pessoas experimentarem. E a propriedade de troca de gênero não era exatamente uma característica essencial do Per. Se ele tivesse tentado alterar sua capacidade de ver almas, precisaria de várias vezes mais Ki, e mesmo assim talvez não fosse suficiente. Mesmo uma pequena quantidade já é assustadora o suficiente, disseram Jiro e os outros, balançando a cabeça. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém que pudesse modificar um ingrediente. Enfim, não vamos falar disso.
Vamos experimentar um pouco de per. Agora que a questão da troca de gênero estava resolvida, Yuki estava ansioso para consumi-lo. Afinal, isso aumentaria sua força. Ele calculou que depois de comer aquilo, mesmo que todos os 8 reis se juntassem contra ele, provavelmente não seriam capazes de fazer nada. Yuki não ia comer sozinha. Além de Jiro, Gemon e Mali também receberam uma tigela. As duas estavam emocionadas. Elas tinham vindo para lutar contra a corporação gourmet, jamais imaginando que capturariam a Per, muito menos que a comeriam. Mas agora, não só suas vidas foram salvas, como eles tinham uma tigela do ingrediente lendário bem à sua frente. Após agradecê-lo novamente, todos começaram a beber. O sabor era, obviamente, incrível. Após beberem Per, suas células gourmet foram ativadas novamente. Yuki e Jiro já haviam consumido 4 dos ingredientes lendários. Faltam mais 4, 3 das quais estão atualmente ao nosso alcance. Senhores, é aqui que nos separamos. Yuki disse depois que terminaram. Ainda temos outros ingredientes para capturar, então não podemos escoltá-los de volta ao mundo humano. Ele planejava capturar todos os ingredientes restantes de uma só vez. Quanto à entrega, não havia pressa. Ainda faltava algum tempo para o eclipse solar gourmet, e a velocidade de captura deles estava em um nível completamente diferente da de Toriko e dos outros. O grupo de Toriko precisou se preparar bastante após chegar a um novo continente. Depois de encontrar Komatsu, eles passaram um longo tempo no mundo gourmet, coletando uma grande quantidade de ingredientes para enviar de volta ao mundo humano. Yuki e Jiro eram muito mais rápidos. Eles chegaram, capturaram seu alvo com força esmagadora e foram embora. Mesmo que um 8º rei se colocasse em seu caminho, seria apenas mais uma luta. Eles já haviam lutado contra o Rei Cavalo e o Rei Macaco. O Rei Macaco estava morto, e o Rei Cavalo havia declarado uma trégua. Eles não tinham medo desses perigos, então não precisaram de tempo para se preparar. Gemon e Mali agora podiam retornar ao mundo humano por conta própria. Embora o 7º continente fosse um lugar perigoso, sua força havia aumentado significativamente. Contanto que não tivessem um azar incrível, tudo ficaria bem. Yuki e Jiro, por outro lado, usaram um canal secundário para viajar diretamente para o 4º continente, o domínio do Rei Serpente. Com 220 mil quilômetros de comprimento, era a maior criatura da Terra, longa o suficiente para circundar o planeta inteiro. Seu corpo, embora tivesse apenas 2.500 metros de diâmetro, era uma visão aterradora. Mas eles não tinham intenção de incomodar o Rei Serpente. Em vez disso, dirigiram-se diretamente para a Caverna da Velhice. Os efeitos de distorção temporal da caverna eram inúteis contra eles. Bastava abrirem suas cozinhas móveis, criando uma bolha de tempo normal ao seu redor, e o fluxo temporal acelerado não os atingiria. Eles encontraram Yosaku dentro da caverna, vivendo entre a população humana nativa do continente. Eles haviam desenvolvido métodos para resistir ao efeito do envelhecimento, e a caverna servia como um santuário natural para eles, já que as feras do continente não ousavam entrar. Yosaku ficou radiante ao vê-los. Ele havia regenerado com sucesso os campos de flores da terra, permitindo que o ingrediente lendário crescesse, mas não tinha ideia de como capturá-lo ou prepará-lo. Agora que Yuki e Jiro haviam chegado, sua longa vigília finalmente havia terminado. Assim que a terra fosse colhida, ele estaria livre para partir. Após uma breve estadia com os nativos, que foram incrivelmente acolhedores graças a Yosaku, que compartilhou um pouco de seu conhecimento sobre o reviver com eles, o grupo seguiu para os campos de flores. Esses campos eram uma rede de raízes que se estendia por todo o planeta, canalizando todos os seus nutrientes para cá, a fim de formar o único fruto da terra. As próprias flores eram um florescimento único. Depois de produzirem terra, os campos precisariam ser regenerados antes que ela pudesse crescer novamente. No instante em que chegou, Yuki ouviu sua voz. A chave era o néctar das flores. Cada uma das dezenas de milhões de flores era um ingrediente especial de preparação, e cada uma exigia um método de cozimento diferente e único. Somente preparando cada uma delas, coletando seu néctar e regando a mistura fervida sobre o fruto da terra, a preparação poderia ser considerada completa. Era uma tarefa digna de um dos 8 ingredientes lendários. Para qualquer outro chefe, lidar com dezenas de milhões de ingredientes de preparo especial seria um pesadelo, uma tarefa tão assustadora que os levaria ao desespero. Mas para Yuki, que conseguia ouvir a voz dos ingredientes e possuía uma habilidade incomparável, era apenas mais um desafio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 231. Milhões de ingredientes especiais para o preparo. Nem mesmo a vovó Setsuno daria conta disso. Após ouvir a explicação de Yuki e vê-lo já trabalhando arduamente, Yosaku não pôde deixar de expressar seu espanto. Setsu é incrivelmente habilidosa, mas milhões de ingredientes especiais de preparo? Isso está além até mesmo de suas capacidades, a menos que ela conhecesse os métodos de preparo desde o início. Mas neste mundo, Yuki é provavelmente a única que pode ouvir a voz do prato completo de Acácia. Jiro compreendia perfeitamente as habilidades de Setsuno. Dê a ela tempo para se familiarizar com os ingredientes de preparo especial e ela conseguirá lidar com eles. Mas o pré-requisito é ter esse tempo, e os números não podem ser muito altos. Milhões de ingredientes especiais para o preparo e a escala era impressionante. Mesmo não sendo um chefe profissional, Jiro sabia perfeitamente que Setsuno não conseguiria lidar com todos esses ingredientes em tão pouco tempo. Ora, mesmo com séculos à sua disposição, ela ainda não conseguiu. Então tudo se resumiu a Yuki. Com o passar do tempo, os dois observaram a incrível velocidade de Yuki. Ele não estava preparando os ingredientes um de cada vez, ele processava dezenas de milhares, até mesmo centenas de milhares de ingredientes simultaneamente. Seu cabelo agora podia se estender por distâncias incríveis, espalhando-se em quantidades impressionantes.
Combinado com seu controle absoluto sobre seu poder, Yuki podia preparar simultaneamente centenas de milhares de ingredientes. E todos esses eram ingredientes de preparação especial. Se fossem ingredientes comuns, Yuki poderia facilmente manipular milhões deles sem o menor esforço. Não demorou muito. As dezenas de milhões de flores foram processadas, seu precioso néctar extraído. Yuki então aqueceu o líquido coletado com uma chama perfeitamente controlada e o despejou sobre a terra. Instantaneamente, todas as flores ao redor murcharam. Agora totalmente preparado, desprendeu-se do caule, e Yuki o apanhou com uma facilidade impressionante. A preparação da terra estava completa. Incrível, faz tempo que não te vejo, e você já chegou a esse nível. Yosaku fez um sinal de positivo para Yuki. A velocidade com que a força e a técnica de Yuki melhoravam era assustadora, a existência mais aterradora que Yosaku já havia testemunhado. Após a explicação anterior de Jiro, Yosaku finalmente entendeu o quão poderoso Yuki havia se tornado. Até mesmo o rei macaco Bambina, um dos 8 reis, havia sido derrotado por Yuki. Ao ouvir essa notícia pela primeira vez, o cérebro de Yosaku congelou completamente. Mas ele já havia se recuperado. Ao ouvir as palavras de Yosaku, Yuki sorriu e compartilhou um pouco do ingrediente com ele. Yosaku não planejava partir imediatamente, ele ainda precisava se despedir dos nativos. Então Yuki e Jiro não perderam tempo. Depois de consumirem terra e se adaptarem ao aumento explosivo de seu poder, eles abriram o canal secundário e partiram para o terceiro continente. O terceiro continente era extremamente singular entre os 8 continentes. Foi chamado de continente das nuvens porque toda a massa de terra era composta por camadas de nuvens, não nuvens escuras como no 8º continente, mas nuvens reais que formavam o próprio continente. O terceiro continente era o reduto das aves. O biótopo zero da Organização Gourmet Mundial também estava localizado aqui, escondido dentro de uma enorme árvore-nuvem. No entanto, o biótopo zero estava vazio. Todos haviam sido enviados para o mundo todo para enfrentar a Corporação Gourmet, e aqueles que perderam morreram de causas naturais. Os vencedores permaneceram em seus postos, aguardando que pessoas do mundo humano ajudassem a capturar os ingredientes restantes. Com Ishiryu focado em estabilizar o mundo humano, o biótopo zero ficou desprotegido. Ainda assim, o biótopo zero estava escondido dentro da árvore das nuvens, tornando-o quase imune a ataques de raptores. Yuki e Jiro não estavam lá por causa do biótopo zero, eles estavam lá por causa do Atom. Esta deve ser a ponte da febre do desenvolvimento, conforme os relatórios de inteligência de Ishiryu. Observando a seção da ponte mal visível através das camadas de nuvens, Jiro falou. Ele e Yuki estavam no ar. Voar era trivialmente fácil para eles. Eles conseguiam andar sobre o próprio ar. Eles também poderiam usar equipamentos de apoio para voar, tornando a ponte da febre do desenvolvimento completamente desnecessária. Essa estrutura havia sido construída pela raça Nitro Vermelha, embora não de livre e espontânea vontade. Eles haviam sido escravizados pelos Nitro Azuis na época. O Nitro Azul forçou esses Nitro Vermelhos a construir a ponte da febre do desenvolvimento para facilitar a captura e preparação do Atom. Encontrar essa ponte levou diretamente à localização da Atom. Para aqueles que não tinham forças, esta ponte era certamente a rota mais conveniente. Afinal, sob esses mares de nuvens jaziam quantidades enormes de substâncias tóxicas. Cair ali significava morte certa. Quanto ao Atom, sua dificuldade de captura ficou em penúltimo lugar, com o Per em último lugar. Claro, esse era o Per original. O Per dentro do Rei Macaco ficou entre os 3 primeiros em dificuldade de captura. Um ingrediente como o Atom era fácil de capturar porque estava ali, à nossa disposição. O Atom entrava em erupção em vulcões gigantescos, essas substâncias semelhantes a magma sendo lançadas diretamente para o espaço. No espaço, absorveria uma enorme quantidade de toxinas antes de retornar à superfície da Terra. Capturar a essência foi simples. O ingrediente estava bem à sua frente e fácil de obter. Mas o verdadeiro desafio do Atom residia em seu preparo. Em termos de dificuldade de preparação, Atom ficou em terceiro lugar. Primeiro foi God, segundo foi Another, terceiro foi Atom. O preparo do Atom exigia atenção às transformações dos venenos. As toxinas presentes na mistura não eram estáticas, elas mudavam constantemente, jamais repetindo um veneno anterior. Nessas condições, os chefes precisavam concluir o preparo antes que o veneno se transformasse. A dificuldade era astronômica, cada veneno existia por meros instantes. Os chefes precisavam identificar instantaneamente o veneno específico e criar um antídoto imediatamente. Caso contrário, o veneno se transformaria, obrigando-os a recomeçar do zero. Os venenos do Atom eram absolutamente aterrorizantes. Não eram algo que qualquer um pudesse neutralizar. As altas taxas de transformação e a toxicidade extrema elevavam a dificuldade de preparação do Atom a níveis incríveis. Na história original, a equipe de captura e preparação era composta por especialistas em venenos. Coco, o homem venenoso, e Tilan, especialista em culinária venenosa. Já Yuki, embora não fosse especialista em venenos, possuía habilidades de desintoxicação incrivelmente poderosas. Ele havia copiado as células de Don Slime, que podiam consumir diretamente as toxinas do Atom. Então agora Yuki podia até beber Atom puro. É claro que essa não era a melhor solução. Usando esse método, só ele podia comer, os outros não podiam. Então Yuki teve que remover as toxinas adequadamente. O método mais simples? Use a cozinha móvel. Utilizando a cozinha móvel em conjunto com sua visão aguçada para a observação. Para outros, a cozinha móvel não ajudaria. A cozinha móvel criava um espaço semelhante ao mundo das almas, onde o tempo fluía no mesmo ritmo.
Utilizando esse método, pessoa na cozinha móvel com os ingredientes do lado de fora, ou ingredientes na cozinha móvel com a pessoa do lado de fora. Havia tempo suficiente para a observação. No entanto, esse método se limitava apenas à observação. Com o espaço separado além da visão, os outros 5 sentidos eram basicamente inúteis. Para estabelecer contato, ambos precisavam estar no mesmo espaço, mas, uma vez no mesmo espaço, a vantagem do fluxo temporal desaparecia. Nessas condições, a velocidade de transformação do veneno de Atom voltaria ao normal, anulando o efeito da cozinha móvel. Na história original, Coco provavelmente se apoiou em seu demônio venenoso interior. Cada um tinha seus próprios métodos. Yuki então usou a cozinha móvel para separá-los, observando com os olhos. Seus olhos eram muito superiores aos de Coco agora. Ele não só conseguia enxergar ondas eletromagnéticas, mas também inúmeros detalhes sutis. Por meio da observação visual, Yuki descobriu rapidamente os padrões de Atom e gradualmente compreendeu as transformações do veneno. Após identificar os venenos, Yuki criou antídotos rapidamente. E antes que Atom pudesse se transformar novamente, ele neutralizou o veneno diretamente. Com isso, Atom, um dos 8 ingredientes, estava a salvo. Concluído. Agora temos 6 ingredientes. Em seguida, só precisamos capturar o centro final. Yuki anunciou. Quanto a God, eles precisariam esperar pelo eclipse solar gourmet. Sem perceber, reunimos 6 ingredientes. Essa eficiência, só você conseguiria fazer isso. Jiro disse com um sorriso. Quem poderia imaginar que Per, Atom e Arf, 3 ingredientes lendários, foram capturados no mesmo dia pela mesma pessoa? E nesse ritmo, depois de chegar à área 0, Yuki provavelmente também capturaria o centro rapidamente. Seriam 4 ingredientes em um único dia, absolutamente aterrorizante só de pensar nisso. Em seguida vem o centro, mas se bem me lembro, o centro está localizado na área 0. Entrar na área 0 não é exatamente fácil. Yuki disse. Embora a escavação de túneis por baixo pudesse alcançar a área 0, esse método não seria reconhecido pela própria Terra. Portanto, mesmo entrar na área 0 dessa forma seria inútil. Eles só podiam entrar pela entrada apropriada da área 0. Caso contrário, se a Terra não aprovasse, você jamais conseguiria entrar. Com a aprovação da Terra, você poderia entrar por qualquer lugar. Isso mesmo. O guardião na entrada da área 0 é o Rei Dragão Deros. Claro, isso só é difícil para os outros, para você, o Rei Dragão Deros não pode impedi-lo. Jiro disse. Ele não sabia o nível exato de força de Yuki, mas o Yuki atual já exercia uma pressão considerável sobre ele. Portanto, Deros enfrentando Yuki seria como se estivesse se oferecendo de bandeja. Capítulo 232. Eles já haviam matado o Rei Macaco, matar um Rei Dragão também não parecia grande coisa. Assim, os dois seguiram para o primeiro continente. A entrada da área 0 ficava no primeiro continente, mas antes de irem para lá, Yuki e Jiro fizeram outra parada. Então está a água da cura, digna de curar qualquer lesão. A energia vital é incrivelmente forte. Ao observar a água curativa à sua frente, Yuki pôde sentir claramente sua energia vital. A água curativa era originária do território do clã Dragão. O Rei Dragão Deros era único em sua espécie, mas Deros possuía um clã. Embora esses indivíduos não se comparassem ao Rei Dragão Deros, sua força era formidável. Na história original, eles quase mataram Midora. Embora Midora não fosse particularmente forte naquela época, isso demonstrava o quão poderosos eram esses membros do clã dos dragões. Mas para Yuki e Jiro do presente, esses membros do clã do dragão não eram nada. Os dois vieram direto para cá, derrotando todas as feras do clã dragão pelo caminho. Yuki chegou a capturar várias para comer mais tarde. Quanto à água curativa, seus efeitos eram incríveis, mas as quantidades eram extremamente limitadas. Não é de admirar que a história original tenha preparado apenas pequenas porções para todos. Mesmo reunindo toda a água curativa aqui, não seria possível encher 20 daquelas garrafas da história original. Depois que Yuki pegou a água curativa, eles foram embora. De qualquer forma, aquele lugar produziria mais água curativa, então Yuki pegou tudo. Jiro não disse nada sobre isso. Caso contrário, a água curativa ficaria ali parada. Tomá-la não teria problema. Após obterem a água curativa, os dois chegaram à entrada da área 0. O corpo gigantesco do Rei Dragão Deros bloqueava completamente a entrada. Ou seja, sem derrotar essa criatura, era impossível entrar na área 0. No instante em que Deros os avistou, soltou um rugido furioso. Não porque eles se aproximaram, mas porque carregavam o cheiro de membros do clã dos dragões. E aquele cheiro era de sangue. Nessas circunstâncias, Deros sabia exatamente o que aqueles dois tinham feito no ninho de seu clã. O Rei Dragão estava furioso. Quando foi que seu clã se tornou presa fácil para outros caçarem e massacrarem? Embora Deros normalmente não administrasse os assuntos do clã, isso não significava que ele não se importasse com o seu clã. Então Deros atacou diretamente. Ele não se importava com quem eram aqueles dois ou quão fortes fossem, ele só sabia que haviam atacado seu clã, então os mataria. Deros era poderoso, mas contra Yuki e Jiro, lidar com ele era fácil, ridiculamente fácil, até. Yuki e Jiro eram agora monstros em termos de atributos. Múltiplas ativações da célula gourmet tornaram sua força absolutamente assustadora, então Deros não tinha a menor chance. Ao ver Deros avançar, Yuki desferiu um soco devastador. Instantaneamente Deros voou para trás a uma velocidade várias vezes maior do que a que tinha atingido. Que sujeito impulsivo! Após derrotar Deros com um ataque devastador, Yuki não culpou particularmente o Rei Dragão. Se outra raça tivesse massacrado humanos bem na sua frente, Yuki também não os teria deixado impunes. Assim a fúria de Deros fazia todo sentido. Mas a disparidade de poder era inegável. Este mundo sempre funcionou sob a lei da sobrevivência do mais forte. Yuki não tinha intenção de matar Deros imediatamente. Agora tudo dependia da decisão do Rei Dragão.
Se ele recuasse pacificamente, Yuki não prosseguiria com o ataque. Mas se ele continuasse avançando, Yuki acabaria com a vida dele ali mesmo. Os 8 reis sempre foram teimosos como o diabo. Embora tivesse sido arremessado para longe e o golpe claramente o tivesse ferido, Deros não recuaria. Nem mesmo diante da morte certa. Às vezes, essa teimosia era uma virtude. Outras vezes era uma sentença de morte. Deros sabia perfeitamente que não conseguiria enfrentar Yuki, mas não se renderia. Suas enormes mandíbulas se abriram, acumulando energia em sua boca. Essa era a técnica suprema de Deros. Na história original, Deros usou esse golpe contra Cássia, atravessando a Terra e obliterando dezenas de asteroides no processo. O ataque tinha um poder devastador, mas possuía uma fraqueza gritante. Exigia um tempo de carregamento. Não tão longo quanto aqueles golpes supremos absurdamente demorados de outros mundos, mas ainda assim. No mundo de Toriko, até mesmo um décimo de milésimo de segundo podia decidir a vitória. Este ataque precisava de vários segundos para carregar. Sem aliados para imobilizar o inimigo, ele quase nunca acertaria. Observando o dragão carregar seu ataque, Yuki não se deixou levar pela arrogância. Embora sua força atual provavelmente fosse suficiente para resistir à explosão sem sofrer danos graves, ele não era nenhum masoquista em busca de punição. Enquanto o ataque ainda estava sendo carregado, Yuki já havia aparecido diante de Deros. Chamas irromperam de suas mãos, engolfando instantaneamente o rei dragão. O inferno de Yuki cresceu junto com seu próprio poder. Sua intensidade era tão avassaladora que nem mesmo Deros conseguiu resistir. O dragão foi incinerado quase instantaneamente. Isso mesmo, praticamente sem nenhum esforço. A disparidade de poder era tão grande que Deros morreu em uma única explosão de chamas. Para impedir que o corpo fosse completamente consumido, Yuki recolheu suas chamas no instante em que Deros morreu. Afinal, a carne de Deros era um excelente ingrediente. Após o rei macaco Bambina, outro 8 reis, o rei dragão Deros, caiu nas mãos de Yuki. Deros morreu ainda mais rápido, sem sequer ter a chance de lutar. Você está se tornando um assassino em série do 8 reis, garoto. Ao ver Yuki derrotar mais um 8 reis, Jiro comentou com exasperação. Não é como se eles fossem invencíveis. Ele estava no meu caminho. Agora, podemos entrar na área 0. Yuki olhou para a entrada da área 0 à sua frente, formando imediatamente uma camada protetora de calorias ao redor do próprio corpo. Jiro fez o mesmo. A energia que continham era tão imensa que o ambiente corrosivo da área 0 não representava uma ameaça. Se as bactérias de Aimaru conseguiam resistir, sua armadura calórica certamente também conseguiria. Os dois entraram na área 0. O continente estava envolto em líquidos peculiares, a fonte fundamental que nutria inúmeras formas de vida. O centro também estava lá. Ao entrar, Yuki e Jiro testemunharam a incrível visão de inúmeros ingredientes nascendo e se dissolvendo constantemente. Claramente, esses ingredientes em dissolução eram fracassos. Apenas os ingredientes bem-sucedidos emergiriam para a superfície. Enquanto observavam essa cena extraordinária, um líquido jorrou repentinamente do chão. Esse líquido se separou dos fluidos internos da área 0 como o óleo se separa da água, criando um efeito visual bizarro. No instante em que viu aquele líquido, Yuki soube. Aquilo era o Center. Obviamente, sua sorte com a comida fez com que o centro aparecesse assim que eles chegaram. Na história original, a sorte gastronômica de Zonge fez com que o Center aparecesse diretamente no mundo da superfície. Não porque a sorte gastronômica de Zonge fosse necessariamente mais forte que a de Yuki, mas porque a própria Terra os estava ajudando. Somente o centro, em conjunto com Midora, poderia restaurar a Terra ao normal. Então a Terra se valeu da sorte gastronômica de Zonge. Além disso, a Terra já estava repleta de inúmeras feridas, o que permitiu que o centro emergisse à superfície sem problemas. Mas agora as coisas eram diferentes. A Terra não era o planeta devastado e cheio de buracos da linha temporal posterior. Ela ainda estava intacta. Portanto, o centro naturalmente não apareceria diretamente na superfície. Mas o Center existia em grandes quantidades por toda a área 0. Quando Yuki chegou, sua sorte gastronômica fez com que o Center aparecesse bem diante dele. Não esperava que o centro viesse tão facilmente. Parece que a Terra também não me quer por muito tempo na área 0. Yuki pressentiu a intenção da Terra. Isso provavelmente refletia a vontade da Terra, afinal, era ali que todos os ingredientes nasciam. A permanência de Yuki ali por mais tempo não seria benéfica. Na verdade, Yuki não tinha nenhum interesse naquele lugar. O ingrediente mais precioso ali era o centro. Uma vez que ele tivesse o centro, não se importaria com os outros ingredientes. Inúmeros ingredientes ali ainda eram protótipos e fracassos. Apenas os raros sucessos seriam liberados para o mundo da superfície, e esses não eram necessariamente de alto nível. Portanto, Yuki naturalmente não tinha nenhum interesse. Quanto ao centro capturado, ele ainda não podia ser consumido. O ingrediente Center precisava ser consumido depois de God, então ele precisaria ser armazenado temporariamente. Com isso, 7 dos 8 ingredientes da Cássia foram capturados por Yuki, além de ter matado 2 dos 8 reis como bônus. Após concluírem tudo, Yuki e Jiro retornaram juntos ao mundo humano. A jornada pelo mundo gourmet estava temporariamente encerrada. Eles poderiam explorar mais tarde, afinal, o mundo gourmet tinha outros ingredientes além dos 8 principais. Mas para Yuki, os outros ingredientes já não eram tão atraentes. Eram apenas iguarias para provar. O nível de células de Yuki já havia atingido níveis assustadores. Contudo, com o passar do tempo, embora o nível celular de Yuki não pudesse aumentar mais, seu poder de combate continuaria a crescer. Afinal, ele já havia encontrado o caminho a seguir. Após retornarem ao mundo humano, Yuki e Jiro distribuíram porções dos ingredientes para a vovó Setsuno e a Organização Gourmet Mundial. Já foi capturado? Isso é incrivelmente impressionante. E Shiryu olhou para os ingredientes à sua frente com espanto. Naquela época, Froese e a Cássia já estavam fora há bastante tempo. A força de Yuki era verdadeiramente notável.
Quanto às pessoas que Yuki havia resgatado, elas ainda não tinham retornado ao mundo humano, a velocidade delas não se comparava à de Yuki e Jiro. 8 ingredientes, agora só resta o God ainda não nascido. Além disso, o centro precisa ser consumido depois de God. Yuki se pronunciou. Embora presumisse que o presidente Shiryu soubesse disso, ele ainda precisava lembrá-lo. Caso contrário, e se alguém comece? Isso não acabaria bem. Outros ingredientes poderiam ser consumidos fora de ordem, mas misturar os dois últimos causaria sérios problemas, potencialmente criando uma situação como a do mundo da comida hexagonal. Afinal, o ingrediente final era o que realmente manifestava o demônio do apetite. Sem God, o demônio do apetite poderia ficar preso no meio do caminho entre emergir e não emergir. A questão é que misturar esses dois ingredientes seria incrivelmente problemático. Meu God, vamos ter que esperar pelo eclipse solar gourmet. Capítulo 233. Ao falar de God, Shiryu mergulhou em lembranças. Embora Cassia não tivesse iniciado seu plano no eclipse solar gourmet, ele o havia planejado muito antes. Todas as mudanças começaram a partir daquele eclipse. Naquela ocasião, Froese havia saído com a Cassia, mas quando retornaram, a Cassia carregava o corpo de Froese. Depois disso, o corpo de Froese ficou extremamente debilitado. O estado dela era tão grave que nem mesmo a água curativa poderia resolver. Caso contrário, todos já teriam buscado a água curativa há muito tempo. Mas tudo o que eles podiam fazer era vê-la sofrer. Só que Midora não tinha entendido isso. Claro, não se podia culpá-lo que a preocupação nubla o julgamento. Midora não tinha percebido isso, e os outros também tinham responsabilidade por não lhe terem contado. Sem saber a verdade, Midora fora manipulada por aquele desgraçado do Acácia. Mas o plano de Acácia tinha uma falha fatal. Froese, um elemento crucial, escolhera simplesmente morrer. Acácia não havia previsto isso. Pode-se dizer que, para executar seu plano, Acácia traiu seus filhos, sua esposa, seus alunos e todos na Terra. A única pessoa a quem ele havia sido fiel era Nel. De certa forma, Acácia foi o homem mais egoísta que já existiu. God não é a questão principal. Com as habilidades de Yuki, preparar God será fácil. A verdadeira preocupação é Acácia. Quando chegar a hora, você realmente será capaz de derrotá-lo? Dom Slime falou de lado. Ele havia sido ressuscitado e estava com Shiryu. Ele sabia que a chave não era God. Era poderoso, mas não valia esse nível de preocupação. Além disso, Yuki sabia como preparar o God. A verdadeira preocupação deveria ser Acácia. Naquela época, Shiryu não conseguiu se obrigar a atacar Acácia. E agora? Se for mesmo como você diz, então enviarei o mestre Acácia em sua jornada. Quando Shiryu pronunciou essas palavras, seu tom era completamente calmo, sem qualquer oscilação. Transmitia uma impressão de indiferença casual, mas Yuki sabia claramente. Quando Shiryu disse isso, significava que ele havia tomado sua decisão. Entre a Terra e Acácia, ele naturalmente escolheria a Terra, escolheria ficar ao lado da humanidade. Então, quando chegasse a hora, por mais difícil que fosse, ele agiria contra Acácia. Mas sem a ajuda de Dom Slime, matar Acácia não seria fácil para Shiryu. Quando chegar a hora, o presidente Shiryu não precisará agir. Acredito que tanto Midora quanto Jiro estariam mais do que dispostos a pôr um fim nisso. Yuki balançou a cabeça negativamente. Eles não forçariam Shiryu a fazer essa escolha. Afinal, Shiryu definitivamente não seria quem agiria. Midora estava esperando para finalizar Acácia pessoalmente. Não se deixe enganar pela história original, onde Midora parece perdoar Acácia. Isso foi uma necessidade da trama. Considerando a personalidade de Midora, perdoar Acácia era impossível, porque todo o plano de Acácia e a situação de Froese eram assuntos completamente distintos. É verdade. Aquele garoto Midora com certeza vai atacar primeiro. Com a força dele, depois de comer 6 ingredientes, Acácia não vai ter vida fácil. Dom Slime conhecia a força de Midora, pois já havia lutado contra ele antes. Quando Midora atacasse com raiva, Acácia teria muito trabalho pela frente. Já que os ingredientes foram entregues, vou-me embora. O assunto de Acácia era assunto da família Shiryu. Yuki no máximo se envolveria com Anel. Melhor deixá-los resolver isso entre eles. Yuki tinha sua própria pesquisa para conduzir. Após a saída de Yuki, a porta se abriu novamente. Desta vez, Midora entrou. Ele havia abandonado a corporação Gourmet e escolhido vir para a Organização Gourmet Mundial. Ele sabia naturalmente da chegada de Yuki, mas não tinha intenção de encontrá-lo. Não havia necessidade, por meio de Shiryu e dos outros. Ele já sabia que tipo de pessoa Yuki era. Alguém como Yuki certamente não lhe mostraria um rosto amigável. Midora sabia perfeitamente o que ele havia feito ao mundo humano. Então ele evitou deliberadamente encontrar Yuki. Você ouviu o que foi dito. Os ingredientes estão todos aqui. 6 deles, o suficiente para aumentar sua força. Quando chegar a hora, tudo precisará da sua determinação. Embora Shiryu não quisesse que seu irmão mais novo lidasse com isso, ele sabia claramente que essa questão exigia que Midora tomasse a decisão final. Afinal, Midora tinha uma profunda obsessão por Froese. Portanto, a decisão sobre Acácia tinha que ser de Midora. Se Jiro estivesse ali, faria a mesma escolha, porque Jiro também se importava com seu irmão mais novo. Ter esses 2 irmãos mais velhos já era o suficiente para Midora. Sua infância pode ter sido trágica, mas no fim, ele encontrou uma boa família. Com exceção de Acácia, é claro. Yuki havia conquistado quase tudo que era necessário no mundo de Toriko. Agora, seu foco estava totalmente voltado para a pesquisa de fusão de células gourmet. Afinal, inúmeras pessoas próximas a ele ainda não possuíam células gourmet. Yuki não havia se esquecido daqueles que aguardavam no mundo de Shokugeki no Soma. Ele precisava desenvolver um método que garantisse a integração bem-sucedida das células gourmet. Para esta pesquisa, Yuki foi diretamente para a prisão de Mel, onde a realização de experimentos eliminou inúmeras complicações. Durante o período seguinte, Yuki tentou continuamente integrar as células gourmet em seres humanos. Quase todas as tentativas terminaram em fracasso.
Passou-se um mês inteiro. Embora suas diversas habilidades tivessem melhorado significativamente a taxa de sucesso da fusão, falhas ainda ocorriam. O objetivo de Yuki não era o sucesso ocasional. Ele exigia certeza absoluta. A taxa de sucesso tinha que chegar a 100%. Caso contrário, ele jamais arriscaria fundir as células gourmet em Megumi e nos outros. No entanto, a fusão em outros mundos revelou fenômenos intrigantes. Os corpos pós-fusão não sofreram as mutações grotescas comuns no mundo de Toriko. Os habitantes do mundo da comida hexagonal sofreram mutações porque as características do demônio do apetite se manifestaram em seus corpos, transformando-os em criaturas bizarras e disformes. Mas fora do mundo de Toriko, os demônios do apetite simplesmente não existiam. Eles não conseguiam atravessar as fronteiras dimensionais para possuir outros seres, então as mutações físicas eram significativamente reduzidas. Ainda assim, algumas mudanças permaneceram. Essas mutações surgiram das próprias células gourmet, como transformar alguém em um mini-gigante, com sua altura ultrapassando os 3 metros. E o que não tinha intenção alguma de deixar seus amigos se transformarem em titãs. Embora golpe paralisante pudesse suprimir essas mudanças, ele não recorreria a medidas paliativas. Enquanto existissem mutações e falhas, ele jamais usaria esse método. Um mês pareceu pouco tempo, mas com Yuki operando constantemente a cozinha móvel para fins de pesquisa, o tempo investido foi astronômico. A fusão de células gourmet era inegavelmente difícil, não é de admirar que o nitro azul tenha falhado apesar de séculos de tentativas. Ainda assim, Yuki fez progressos. As taxas de sucesso continuaram a subir, e qualquer melhoria era positiva. Depois de mais um mês, Yuki olhou para seus sujeitos de teste com satisfação. Sua fusão de células gourmet finalmente alcançou 100% de sucesso. Após inúmeras tentativas, Yuki desenvolveu uma tecnologia infalível, a extração de células gourmet. Agora ele podia extrair diretamente células gourmet de indivíduos mutantes ou com falhas na fusão. Uma vez removidas as células gourmet, os indivíduos com falhas na fusão não morreriam e os corpos mutantes retornariam ao normal. Com essa técnica como garantia, Yuki não se preocupava mais com possíveis problemas durante a fusão. Embora acreditasse que a taxa de sucesso havia chegado a 100%, ter planos de contingência nunca é demais. Após desenvolver essas técnicas, Yuki partiu para o mundo de Shokugeki no Soma. Tendo alcançado seu objetivo, era a hora de fundir as células gourmet em seus amigos. É claro que Yuki não daria células gourmet para qualquer um, apenas para os mais próximos, e também para aqueles que têm algum tipo de ligação com eles. Quanto aos outros, mesmo com bons relacionamentos, Yuki não iria tão longe. Sem Yuki fornecendo os ingredientes, eles não conseguiam aprimorar suas células gourmet. Portanto, mesmo com a fusão das células gourmet, suas capacidades físicas apenas superariam as de humanos comuns. Sua expectativa de vida não mudaria significativamente. Yuki não era babá de ninguém. Ele só fundia células gourmet para indivíduos selecionados. Ao retornar ao mundo de Shokugeki no Soma, Yuki sentiu uma certa nostalgia. Calculando pelo tempo do mundo das almas, ele havia se tornado um monstro antigo de idade desconhecida. Mas neste mundo, sua idade física ainda não havia chegado aos 20 anos. Seu retorno foi um momento de grande alegria. Ele havia estado ausente por um tempo, e todos ficaram muito felizes em vê-lo. Logo depois, ele reuniu Megumi Tadokoro, Alice Nakiri e Erina Nakiri para uma reunião particular. Yuki, o que estamos fazendo? Megumi olhou para ele confusa. Os três sabiam da situação uns dos outros e entendiam as habilidades de Yuki. Há muito tempo que aceitavam a existência uns dos outros. Mas esta foi a primeira vez que Yuki reuniu os três, algo importante estava claramente acontecendo. O que vou lhe dizer agora vai abalar sua percepção da realidade. E com isso Yuki contou tudo a eles. Explicou a existência do mundo de Toriko, a incrível verdade sobre as células gourmet, a verdadeira hierarquia do ranking de chefes que existia além da imaginação deles, tudo. Como ele havia previsto, suas visões de mundo ruíram. O volume de informações era imenso demais para processar, deixando-os em um estado de silêncio atônito e de olhos arregalados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.